Muito boa noite, amados irmãos. É muito bom podermos estar juntos de novo. E nesse momento eu gostaria de te convidar a orarmos juntos para iniciarmos esse culto com louvores, com canções. Quero te convidar nesse momento a ficar quieto na sua casa, separar esse momento para se dedicar a assistir esse culto, a louvar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem renovado essas misericórdias sobre as nossas vidas. Nós não merecemos, Pai, mas o Senhor é amoroso, o Senhor é gracioso. Nós louvamos o Teu nome por isso. Senhor, abençoa este momento de culto, Pai. Abençoa, Senhor, cada cântico cantado aqui, ó Deus, que seja cântico cantado de coração verdadeiro. Seja um louvor sincero ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre de Ti louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. Fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de Te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de Te louvar. Meus lábios não se fecharão, para sempre hei de Te louvar. Amém.
Vamos cantar. Senhor, formoso és. Amém. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Nessa canção eu quero te convidar a cantá-la em oração ao Senhor. Ela diz: eu venho me derramar, dizer que te amo, que preciso de ti, dizer que sou grato e que és formoso. Eis-me aqui outra vez.
diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, Senhor. Recebe, Pai, os nossos louvores, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a igreja, com todos aqueles que nos ouvem e nos veem nesse momento. Eu estou muito alegre de estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Não há momento tão importante quanto este, quando nós estamos com a palavra de Deus aberta e podemos então refletir e buscar os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. Mas nós precisamos praticá-los em cada momento da nossa vida. Nós somos até bons ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor, porque é isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida cristã, na nossa adoração, no nosso louvor, no nosso viver diário. Então eu quero te convidar mais uma vez a cantar. Queria chamar aqui os irmãos mais uma vez do louvor e nós vamos cantar uma canção antiga, conhecida, mas que fala ao nosso coração e fala da grandeza do nosso Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós vamos cantar então esse louvor mais uma vez com os irmãos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer mais uma vez. Engrandeça o nome do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Grande Glória ao Senhor. é o Senhor e Só Ele é digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Deus, nós queremos engrandecer o teu nome nesta noite, Senhor. Engrandecê-lo com os nossos louvores, com os nossos cânticos, com a nossa vida. Engrandecê-lo por aquilo que tu és, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, a quem nós nos rendemos nesta noite, a quem nós nos curvamos nesta noite, para adorar-te, Senhor, para louvar-te, para bendizer-te o nome, para dizer da nossa gratidão por teres nos encontrado, por teres nos salvado, por teres olhado para nós com um olhar de bondade, de misericórdia, de amor. Por isso queremos o teu nome engrandecer, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno. Senhor, estamos aqui, neste lugar, para exaltar o teu santo nome, para pregar o teu evangelho, para dizer o quanto te amamos, para dizer o quanto dependemos de ti. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o teu nome, Jesus, o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por nós. Nós te louvamos, Jesus, nós te bendizemos, Jesus, nós te adoramos, Senhor, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, esse sangue que nos lavou, que nos libertou, que nos deu vida, e que um dia, através deste sangue, estaremos para sempre com o Senhor. Queremos, Senhor, rogar ao teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, eu rogo a ti nesta hora, tu que és Deus,
Tu que és Senhor, Tu que és a terceira pessoa da Trindade Santa, eu rogo agora, ó Espírito Santo, que Tu visites os lares, Tu visites os lares agora, Senhor, que estão ligados neste culto, que estão participando deste culto conosco. Eu oro para que cada vida, Senhor, seja tocada nesta hora, cada vida, Senhor, seja transformada nesta hora. Deus, que enfermidades desapareçam, em nome de Jesus, que o medo desapareça, Deus, que todo mal desapareça, que cada lar, que cada casa, que cada família receba agora o toque do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em suas casas. Eu rogo a Ti, ó Espírito, Tu que és o doador da vida, Tu que intercedes por nós com gemidos inexprimíveis, nós rogamos a Ti que Tu intercedas por nós, intercedas pelos nossos irmãos, pelos seus lares, interceda, Senhor, pela nossa cidade. Ó Espírito Santo, interceda pela nossa cidade, interceda pelo nosso Brasil, interceda pelo mundo. Ah, Deus, ouve o gemido do Espírito Santo em nosso favor. Rogamos a Ti, Pai, rogamos a Ti, Senhor, que a ação do Teu Espírito Santo no mundo inteiro, Pai, faça cessar essa enfermidade, esse vírus, Pai, que tem ceifado muitas vidas, tem abatido muitas vidas. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo passeie sobre esta terra, Pai, passeie sobre esta terra, limpando-a, Senhor, santificando-a, Senhor, convertendo vidas, Senhor, convencendo homens do pecado, da justiça e do juízo, e fortalecendo a igreja de Jesus, fortalecendo a igreja de Jesus na terra, fortalecendo cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha do Senhor. Fortaleça a Tua igreja. E agora, Senhor, rogamos-Te pela Tua palavra. Pai, é o Senhor quem precisa falar conosco, é o Senhor que tem a palavra para nós, é o Senhor que tem a mensagem para nós, é o Senhor que tem o recado para nós. Me use apenas como um instrumento do Senhor. Por isso, fale a minha vida, fale ao meu coração, fale aos meus ouvidos, fale à minha mente. Revela-me, Pai, a Tua palavra, ilumina os meus olhos, fale através da minha boca, que a minha boca seja a boca do Senhor nesta hora. Toca nos meus lábios, Senhor, com brasa de fogo, como Tu tocaste nos lábios de Isaías. Perdoa os meus pecados e usa-me para a glória do Teu santo nome, porque é isso que estamos fazendo aqui, Pai, louvando e adorando-Te e rendendo ao Senhor toda adoração e toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos queridos. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor, que está lá em Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 10, do verso 10 ao verso 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Lerei na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: quanto ao mais,
Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, estas são as palavras finais do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Na verdade, esta carta, ela não foi direcionada apenas para a igreja de Éfeso. Os estudiosos dizem que esta carta era como uma carta circular, e essa carta foi lida então em várias igrejas da Ásia, porque é uma mensagem não somente para uma igreja específica, mas é uma carta para todas as igrejas. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo essa carta, ele direciona a igreja do Senhor Jesus. Não a igreja do Senhor Jesus apenas em Éfeso, mas a igreja do Senhor Jesus do seu tempo. E esta carta continua viva, continua sendo parâmetro, sendo palavra de Deus para a igreja do Senhor Jesus no nosso tempo. O apóstolo Paulo, ele fala nesta carta daquilo que nós recebemos do Senhor. Se você for ler o capítulo 1, Paulo vai falar da nossa nova posição em Cristo, que nós fomos escolhidos, que nós fomos separados, selados pelo Espírito Santo. O capítulo 1 vai mostrar as bênçãos espirituais que nós recebemos quando nós fazemos parte do corpo de Cristo. O capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar da salvação pela graça, e vai falar também da unidade, da união entre judeus e gentios, que foi sempre a vontade de Deus. Foi sempre a vontade de Deus. Deus não havia escolhido o povo judeu apenas para se revelar a eles, mas Deus havia escolhido o povo judeu para que através do povo judeu, para que através desse povo todas as nações conhecessem a palavra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim Paulo continua falando também no capítulo 3. No capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo então vai falar não mais da nossa posição, mas de como nós devemos agir, como deve ser o agir da igreja, através dessa nova posição em Cristo, através por sermos escolhidos, por termos sido resgatados, por o Espírito Santo ter sido derramado em nós. Ele vai falar então que nós devemos viver em unidade, no capítulo 4. Ele vai falar que nós devemos viver também em santidade. A igreja do Senhor Jesus precisa demonstrar na sua vida, na sua prática, o viver santo, o viver puro,
o viver que condiz com o Senhor Jesus, o qual adoramos, o Filho de Deus. Ele vai falar ainda no capítulo 5 sobre as obras das trevas e sobre o fruto da luz. Depois ele vai falar do lar cristão, qual o papel do marido, qual o papel da mulher. Ele vai falar sobre os filhos, sobre os pais. Ele vai falar então sobre os servos, sobre os senhores, como os senhores devem tratar os seus servos e como os servos devem tratar os seus senhores, como o esposo deve tratar sua esposa, como a esposa deve tratar o seu esposo. Ou seja, a partir do capítulo 4, Paulo trata de assuntos específicos, práticos, do viver cristão. Como deve ser então a nossa vida cristã aqui na terra. Por isso que a palavra de Deus, queridos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é a palavra que nos direciona para o bem, a palavra que nos aproxima de Deus, a palavra que nos alimenta, nos fortalece nos momentos difíceis da nossa vida, é a palavra que nos faz andar neste mundo como servos de Deus, como luz, como sal, como o próprio Senhor Jesus falou para nós. E o apóstolo Paulo então escreve essa carta, e esta carta foi lida em várias igrejas, e está sendo lida para nós agora. Mas eu quero destacar aqui, a partir do versículo 10, do capítulo 6, quando Paulo então, ele vai finalizar a sua carta, dando algumas orientações, dando alguns conselhos à igreja da Ásia, a igreja de Éfeso, e aquelas igrejas então, nas quais esta carta foi lida. E ele começa então dizendo que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, quando ele diz isso para nós, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ele está dizendo duas coisas, irmãos. Ele está dizendo que nós podemos nos enfraquecer. Ele está dizendo que nós podemos sim passar por momentos de fraqueza, momentos de dificuldades, e que nós então, ao passarmos por esses momentos, nós devemos buscar o fortalecimento no Senhor. E a segunda coisa que o apóstolo Paulo fala, que esse fortalecimento, ele não vem de nós, ele não está em nós não há força, mas ele diz: sejam fortalecidos no Senhor e no poder do Senhor. Então há poder em Deus para nos fortalecer nos momentos em que nós nos vemos fracos, nos vemos abatidos, nos vemos caídos, nos vemos desanimados. E não é pecado, irmãos, nós vivermos assim por um período de tempo, por algumas circunstâncias. Nós somos humanos e nós frequentemente nos sentimos assim, mas o apóstolo Paulo diz que há um poder, que é o poder de Deus, o qual nós devemos buscar nesses momentos de fraqueza, nesses momentos de dificuldades, e esse poder então está à nossa disposição. Ele fala para nós: se fortaleçam em Deus, se fortaleçam no poder de Deus. Quando ele diz fortalecidos no Senhor, ele está dizendo: olha, se fortaleçam em Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, e na força do seu poder. Talvez você esteja vivendo um momento de fraqueza, em que você se sente sem energia, sem força, sem ânimo. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz para nós que há um poder sobrenatural, um poder espiritual, que pode nos resgatar
desses momentos de enfraquecimento espiritual, enfraquecimento físico. Em Deus nós podemos buscar quando nos sentimos enfraquecidos espiritualmente ou quando nós nos sentimos enfraquecidos até mesmo fisicamente. Ele nos diz, olha, se fortaleçam no Senhor. E ele continua, irmãos, no versículo 11, ele fala para nós, olha, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo agora, ele diz para nós, olha, há um inimigo que já foi vencido, porque o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, se você passar algumas páginas da sua Bíblia, e até a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo vai falar do inimigo das nossas almas. Ele vai dizer assim, que Jesus despojou os principados e as potestades publicamente e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E no versículo 8 desse mesmo capítulo 2 de Colossenses, ele vai dizer assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Paulo então está dizendo, olha, o diabo ele arma ciladas para nós, mas ele já foi vencido, ele já foi derrotado. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus derrotou Satanás, derrotou o nosso inimigo, e Paulo vai dizer aqui aos Colossenses, que o Senhor desprezou Satanás, que ele desprezou os principados e as potestades, que ele desprezou os dominadores desse mundo, triunfando na cruz do Calvário. E ele então vai dizer para nós que nós devemos, como nós recebemos a Cristo, nós devemos continuar vivendo nele, estando enraizados e edificados nele, em Jesus, enraizados e edificados em Jesus, e confirmados a nossa fé em Jesus, como nos ensinaram, e crescendo em ações de graças, crescendo em gratidão, crescendo na gratidão ao Senhor. Amados, a nossa gratidão deve estar cada dia crescendo mais. Mesmo em momentos de crise, nós devemos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor. E Paulo diz lá aos Colossenses que nós devemos crescer em ações de graças. Mas aí ele vai dizer aqui em Efésios, continuando aqui em Efésios, ele vai dizer que nós devemos nos vestir da armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse inimigo que já foi vencido, mas que continua armando ciladas para nós, que continua armando ciladas para que nós possamos estar caindo. E ele não somente arma ciladas, mas o apóstolo Paulo, mais à frente, ele vai dizer, no versículo 16, Paulo vai dizer no versículo 16 o seguinte, ele vai falar da fé, e ele vai falar que com a fé, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então ele arma ciladas para nós, ele lança dardos inflamados sobre nós, ainda lança dardos inflamados sobre nós. Ele não tem mais poder de nos vencer, porque o Senhor Jesus já venceu na cruz por nós, mas ele continua ainda agindo, tentando nos enfraquecer, tentando armar ciladas para nós, lançando os seus dardos venenosos, muitas vezes na nossa mente, no nosso coração.
E se nós não estivermos revestidos do Senhor, se nós não estivermos vestidos dessa roupagem de Deus, dessa roupagem de Jesus, se nós não estivermos vestidos em Jesus e por Jesus, nós podemos então cair nas ciladas dele, ou deixarmos com que esses dardos inflamados nos atinjam. E muitas vezes nós somos entristecidos por essas ciladas, nós somos entristecidos por esses dardos. Muitas vezes nós estamos alegres, nós estamos tranquilos, e de repente algo acontece ou nada acontece, mas de repente nós nos vemos tristes, nós nos vemos abatidos. Muito possivelmente é Satanás trazendo à nossa vida, à nossa memória, coisas que praticamos ou coisas que fizemos, que entristeceram ao Senhor, mas que já foi perdoado, mas isso entristece a nós. Então ele vai nos alertar contra as ciladas de Satanás, e ele então vai dizer que nós devemos nos vestir de Jesus, sermos revestidos do Senhor Jesus. E ele então no versículo 12 vai dizer, olha, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra humanos, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o nosso esposo ou contra a nossa esposa, a nossa luta não é contra a nossa família, a nossa luta não é contra os vizinhos que nós temos, a nossa luta não são com pessoas que nós não conhecemos e de repente passam no nosso caminho e coisas acontecem, e ali pode haver situações, brigas com pessoas que nós não conhecemos. Nós então devemos estar firmes, porque o diabo arma ciladas para nós, lança dardos inflamados em nosso coração, mas nós devemos entender, queridos, que a nossa luta, ela não é contra humanos, a nossa luta, ela é travada nas regiões celestiais, ela é travada nas regiões celestiais. Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, essa luta já foi vencida, essa luta ainda acontece, nós ainda estamos na nossa carne, essa luta ainda acontece, essa luta contra o diabo ainda acontece, essa luta contra o pecado ainda acontece. Nós devemos sim lutar contra o pecado, lutar contra a nossa carne, lutar contra o nosso adversário, não dar lugar a ele, porque Paulo vai dizer que nós não devemos dar lugar ao diabo, nós não devemos dar lugar a Satanás, mas esta luta que nós travamos diariamente, se nós estamos vestidos do Evangelho, se nós estamos vestidos de Jesus, essa luta já é ganha, essa luta já foi ganha, nós já somos mais do que vencedores. Quando nós estivermos passando por momentos de lutas, você precisa trazer à sua memória que você já venceu, não pelos seus méritos, mas você venceu por causa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus garantiu a minha vitória e a sua vitória. Mesmo que nos encontremos enfraquecidos, mesmo que nos encontremos desanimados muitas vezes, mesmo que Satanás se levante contra nós, mas ele se levanta já sabendo que é derrotado, e nós precisamos então saber que ele já foi derrotado, e que a vitória já nos foi dada. Então a nossa luta, queridos, não é contra seres humanos, nós lutamos sim, Paulo vai continuar dizendo, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nós lutamos sim, lutamos, perseveramos, mas eu queria dizer para você, que você precisa entender isso, essa luta já foi vencida,
Essa luta já foi vencida. O diabo continua lutando contra nós, porque lhe resta pouco tempo, mas ele sabe que ele já foi vencido. Ele quer nos ferir, mas ele sabe que nós já vencemos ele no nome do Senhor Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo vai falar então que nós devemos ser fortalecidos no Senhor. No versículo 11 ele vai dizer, ficar firmes. Primeiro ele fala, olha, se fortaleçam em Jesus, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Depois ele fala no versículo 11, ficar firmes, fiquem firmes, estejam preparados, firmados, fincados, não seja como um caniço que é lançado para um lado e para o outro, mas seja firme, esteja fincado, a sua fé fincada na rocha, que é o Senhor Jesus. Ele diz então, fiquem firmes. Ele vai dizer ainda no versículo 13, resistam, quando ele diz, por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir. Paulo está falando, se fortaleçam, fiquem firmes, resistam no dia mau, resistam no dia da fraqueza, resistam no dia da angústia. E ele vai falar ainda no versículo 13, no finalzinho, e vocês permaneçam inabaláveis. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Que nós devemos resistir, que nós devemos ficar firmes, que nós devemos nos fortalecer em Deus, que nós devemos permanecer inabaláveis, porque o Senhor já conquistou tudo isso por nós. Ele já conquistou isso na cruz do Calvário para nós, para o seu povo, para a sua igreja. Nós já fomos fortalecidos, mas precisamos a cada dia da nossa vida, nos fortalecer mais e mais em Jesus, buscando a sua presença, buscando a sua palavra, nos relacionando com Ele, a cada dia fortalecendo a nossa fé, a cada dia fortalecendo a nossa vida, a cada dia ficarmos firmes na palavra, ficarmos firmes no Senhor, contra as ciladas de Satanás. A nossa vida não pode ser aquela casa que foi construída na areia, e Satanás então vai armar cilada para nós, e ele vai derrubar a nossa casa. Se você estiver firme, fincado, se a sua casa for resistente, se você for alguém, um crente inabalável, ele pode lançar ciladas, armar ciladas, ele pode lançar dardos, mas você vai permanecer em pé, porque Jesus já garantiu isso por nós. Ele desprezou Satanás na cruz, ele já nos deu a vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus. E essa vitória vai se concretizar no último dia, quando o Senhor trouxer novos céus e nova terra. Ali a nossa vitória será completa. Ali a nossa vitória será completa, visível. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos sim viver em vitória, porque o Senhor Jesus já nos conquistou essa vitória para nós. E o apóstolo Paulo então vai dizer como nós então podemos permanecer fortalecidos, firmados, resistentes e inabaláveis. Ele vai dizer, portanto, novamente no capítulo 14, portanto, fiquem firmes, não se abalem. E ele diz, cinjam-se com a verdade, se vistam com a verdade. Quem é a verdade, irmãos? Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Paulo está dizendo, olha, cinjam-se, se vistam com a verdade que é Jesus. E tudo isso já foi conquistado. Quando ele diz que nós devemos sim
vestir essa armadura, ele chama de armadura. Para nós essa denominação armadura não faz muito sentido, porque hoje nós não vemos soldados com armaduras, mas era a realidade do apóstolo Paulo em Roma, na prisão em Roma onde ele estava. Ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Os seus ouvintes estavam habituados a ver soldados romanos por toda parte. Ele então ele vai usar desta figura de linguagem, ele vai usar a armadura do soldado romano para poder então usar dessa metáfora para dizer a nós que nós também devemos nos vestir, estar protegidos. Mas como disse, essa armadura não faz mais sentido para nós. Nós devemos entender que esta vestimenta que o apóstolo Paulo está dizendo, ela é alcançada, ela é buscada em Jesus. Então ele diz, olha, cinjam-se com a verdade, e a verdade é Jesus. A verdade precisa fazer parte da sua vida, porque o diabo vem com mentiras. Você lembra lá no deserto, quando o diabo veio com mentiras para tentar Jesus? Como Jesus venceu Satanás ali? Com a verdade da palavra de Deus. Então a verdade da palavra de Deus, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade que é Jesus, nós devemos nos vestir de Jesus, a cada dia, a cada momento. E ele continua dizendo, também se vistam com a justiça. Na verdade, irmãos, isso já aconteceu. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, ou melhor dizendo, quando Ele nos encontrou, Ele nos revestiu dEle. E Ele nos vestiu com a sua justiça. Ele nos justificou. Sabe, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 1, que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a justiça de Jesus nos alcançou. E nós precisamos então levar em conta, nos lembrarmos disso sempre, que nós possuímos a verdade está em nós, a verdade mora em nós, através de Jesus, através do Espírito Santo, que a justiça está em nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, éramos culpados, éramos devedores, mas Jesus pagou a nossa dívida, pagou o escrito de dívida que era contra nós, e nos justificou. Paulo está dizendo, olha, vistam-se com a justiça de Deus, vistam-se com a justiça de Jesus, não deixem com que Satanás lance mentiras, acusações contra vocês, porque a verdade libertou vocês. Jesus não disse isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a justiça, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós fomos justificados através de Jesus, e com isso nós temos paz com Deus. Ele vai falar aqui também, ele vai falar que nós devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós somos promotores da paz, não a paz humana, não a paz que vem com as circunstâncias, não, mas a paz que excede todo entendimento, a paz dada por Jesus, que Ele mesmo disse que o mundo não poderia dar, a paz que Ele estava dando aos seus discípulos. E Paulo está dizendo para nós aqui, para a igreja de Éfeso, para aquelas igrejas, que nós devemos calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, calçar os pés, ter segurança, ter firmeza,
ser fortalecido com este Evangelho, que este Evangelho que nos trouxe paz, com este Evangelho que, através de nós, é anunciado a paz em Deus, a paz em Jesus Cristo. E Ele então está dizendo para nós, olha, prepare os vossos pés com o Evangelho da paz. Preparem os vossos pés com o Evangelho da paz, se vistam do Evangelho. E Ele vai dizer ainda, olha, se protejam com a fé. Ele diz, se protejam com a fé. A fé, irmãos, ela nos protege. A fé, ele diz aqui, que com o escudo da fé, nós podemos então apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo está usando aqui uma situação de guerra, como os soldados, naquela época, eles tinham os seus escudos, e muitas vezes o inimigo lançava dardos inflamados, dardos com a sua ponta pegando fogo, e eles então se protegiam com o escudo. E Paulo então está dizendo, olha, que a fé de vocês fortaleçam vocês, para que vocês possam se defender contra os dardos inflamados do maligno, porque ele vai mandar, mas com a sua fé em Jesus. Nós já falamos isso aqui. Não é você confiar na sua fé, não é você confiar na fé que você tem, não é fé na fé, é fé em Jesus. A fé em Jesus, o Jesus que já destronou os principados e as potestades. É essa fé em Jesus que deve nos fortalecer, e nós devemos nos vestir com esta fé. Ele vai falar ainda no versículo 17, que a nossa mente, ela deve estar descansada na salvação que recebemos em Jesus. Ele vai falar, olha, usem também o capacete da salvação. Ou seja, queridos, nós já fomos salvos, e quando nós somos salvos, nada, nem ninguém pode nos condenar de novo. Isso é uma heresia que muitas vezes nós ouvimos, isso é um ensino errado. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falarem, pastores falarem, igrejas falarem, que você pode sim receber a salvação, mas se você não perseverar, se você não desenvolver a sua salvação, ou se você cometer qualquer pecado, você pode perder a sua salvação. Isso é um erro, isso é uma heresia. Nós não devemos crer nisso, porque a palavra de Deus diz que nós já recebemos a salvação, que tudo se fez novo em nós. Você pode estar, sim, certo de que se Jesus salvou você, você pode até se enfraquecer em alguns momentos, mas o sangue de Jesus que te lavou e te purificou, ele é suficientemente poderoso para bancar a sua salvação até o dia final. Isso não te dá direito a pecar, isso não te dá direito a viver de qualquer maneira. Não é isso que eu estou falando. Porque se você foi salvo por Jesus, você vai querer viver uma vida de santidade, você vai querer viver uma vida que agrada a Deus. Paulo então diz para aquela igreja, diz para nós, lembrem-se do que Jesus fez na cruz do Calvário por vocês. Lembrem de quem vocês eram e lembram de quem vocês eram e do que vocês se tornaram. Ou seja, a salvação nos resgatou. Cristo nos resgatou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor.
Paulo então está dizendo: olha, tragam sempre à memória aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Esta realidade que está presente hoje, vai estar presente amanhã e vai se consumar no fim dos tempos, quando o Senhor trouxer novos céus e nova terra. E Ele vai dizer ainda, irmãos, que é uma espada poderosa, e Ele chama essa espada de espada do Espírito. É a espada do Espírito de Deus. Há uma espada em nossas mãos, uma espada que foi dada pelo próprio Espírito de Deus, e essa espada Ele vai dizer que é a palavra de Deus, a palavra poderosa do Senhor, a palavra que lá no início deu ordem e todas as coisas foram criadas. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele diz: haja separação entre terra e água e houve separação. Ele diz que as águas produzam animais marinhos e a terra produzam sementes, e tudo se tornou, e tudo se fez. A palavra do Senhor. E é essa palavra que nós temos em nossas mãos hoje, que é a palavra de Deus para nós, a palavra revelada de Deus, a palavra que é espada, a palavra que Jesus se defendeu lá no deserto, trazendo a verdade da palavra, lançando mão da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ali Ele venceu o diabo naquela ocasião, e depois triunfou dele completamente na cruz. Esta palavra, queridos e queridas, ela precisa fazer parte do nosso viver diário, porque é esta palavra que vai nos fortalecer. Quantos crentes estão abatidos, entristecidos, porque não se alimentam da palavra de Deus, não se alimentam das verdades do Evangelho, não estão calçados com o Evangelho da paz, não estão firmados, protegidos com a fé que já receberam, mas vivem como se não receberam. Por isso Paulo está dizendo aqui, queridos, ele está afirmando e reafirmando para que aquela igreja se vestisse dessa armadura, dessa roupagem. Mas Paulo já sabia que tudo isso aqui já foi nos dado em Jesus Cristo. Nós já estamos vestidos, não nus, nós já estamos vestidos com o Evangelho, nós já estamos vestidos com Jesus, mas nós devemos viver assim, sabendo que nós já somos vestidos, firmados, fortalecidos, resistentes, inabaláveis, com a palavra do Senhor. E ele termina então: orem em todo tempo no Espírito, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo então termina com a oração. Orem. Ele termina com a palavra, com a espada do Espírito, que é a palavra, e termina com a oração. Queridos, a oração e a palavra, essas duas bênçãos que Deus deixou para a sua igreja, precisam fazer parte do nosso viver diário. Então se vistam de Jesus, se vistam com as vestimentas do Senhor Jesus, se vistam com a verdade, com a justiça, com o Evangelho da paz, com a fé, com a salvação, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração e súplica. Jesus já conquistou tudo isso por nós. O que nós devemos é tomar posse disso. Não é tomar posse de uma maneira como nós ouvimos por aí, né? Tome posse da sua vitória, não é nada disso.
É você tomar posse da palavra de Deus, das verdades de Deus, das promessas de Deus para nós. Não é tomar posse de um emprego novo, não é tomar posse de uma casa nova, não é tomar posse de um carro novo, não é nada disso. É tomar posse das verdades do Evangelho. Você saber que isso aqui já foi te dado e você viver então a partir de tudo isso que você já recebeu. E o diabo vai sim continuar lançando dardos inflamados, vai continuar sim armando ciladas, mas você vai permanecer fortalecido, firme, resistente e inabalável em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário para nós, por nós. E você que está aí me ouvindo, que ainda não se sente assim, fortalecido no Senhor, sabe que só em Jesus, você vai encontrar descanso para a sua alma. O Jesus que transformou várias vidas, Ele pode transformar a sua vida. O Jesus que transformou a vida do apóstolo Paulo, Ele pode transformar a sua vida, não importa quem você seja. Ele transformou o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja. Ele transformou um ladrão na cruz, que estava crucificado junto com ele. Não importa quem você seja, não importa o que você esteja fazendo, se arrependa dos seus pecados, e você vai receber então a salvação em Jesus Cristo, e você então vai ser vestido dessa roupagem santa, que foi nos dada através do Senhor Jesus. Que Deus fortaleça você, que Deus te fortaleça nesse momento de crise, e que haja sempre gratidão em seus lábios, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe você que está nos ouvindo, você que está perdido talvez, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer da sua vida, perdido nas drogas, perdido na bebida, perdido na prostituição, ou perdido em si mesmo, não sabendo o que fazer da vida. Talvez você tenha pensado em morrer, em se suicidar. Não faça isso, porque Jesus, Ele transforma você. E eu oro para que Ele faça isso hoje, em nome de Jesus, na sua vida. Para que você alcance esta graça maravilhosa, que só é possível ser alcançada através de Jesus, o Filho de Deus. Busque-o e você vai encontrá-lo, se você buscá-lo com fé, se você buscar de todo o seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos cantar o último louvor, antes de encerrarmos o nosso culto. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja fortalecido nesse momento, que você esteja firme, que você esteja resistente, que você esteja inabalável, porque Jesus já conquistou isso na cruz do Calvário, para mim e para você. Aleluia. Louvemos ao Senhor, exalte, engrandeça, seja grato. Contigo aí agora, onde você estiver. Poder ouvir a tua voz,
Meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Aleluia. Temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então tu verás o meu poder. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado por tudo que tu fazes por nós. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: Ouça a voz do Senhor agora. servo, não temas. Ouça o Senhor falando contigo nesta canção. Não temas, pois eu te escolhi. Aleluia. Obrigado, Senhor. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Confia em mim. Aleluia. Confia em mim, então tu verás o meu poder. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Não há de fato o que temer. Não há de fato o que temermos, Senhor. Porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu quero te louvar, te agradecer. Peço que a tua palavra, Senhor, que não é minha, é tua, e ela tem poder. Esta palavra do Senhor tem poder. Tem poder para transformar. Tem poder para curar. Tem poder para salvar. Tem poder para tirar vidas do mais profundo abismo. Tem poder para transformar os intransformáveis. Tem poder para curar os incuráveis. Tem poder para fazer tudo novo. Tem poder para fazer nova todas as coisas. E eu suplico então que o teu poder que se encontra neste lugar, que a unção do teu Espírito que se encontra neste lugar, que a presença do teu Espírito que se encontra neste lugar, Senhor, alcance pessoas, alcance a igreja, alcance aqueles que ainda não foram rendidos ao Senhor.
Que o Senhor os alcance, que o Senhor os liberte, que as prisões sejam quebradas, Senhor, que as cadeias sejam quebradas, que haja liberdade do Espírito Santo na vida de cada pessoa, Pai. Cada pessoa onde esta palavra chegar, a cada ouvido que ouvir esta tua palavra, esta tua mensagem, que o Senhor visite, Pai, o cansado, o fraco, o doente, o oprimido, o desesperado, aquele que já não quer mais viver. Senhor, traga vida a esta pessoa. Aquele que está achando que não tem mais jeito, o Senhor dá jeito naquilo que não tem jeito. Eu rogo, Pai, que Tu fortaleças a Tua igreja, que a Tua igreja, Senhor, tome posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz por nós, tudo aquilo que falamos aqui através da Tua palavra. E então ela seja fortalecida no Senhor e na força do Seu poder. Fortaleça a Tua igreja com poder, Senhor. Fortaleça a Tua igreja com poder, poder do Espírito Santo. Encha a Tua igreja com Teu poder, Senhor. Nós carecemos do Teu poder. Nós carecemos do poder do Espírito Santo para ser sal e luz, para sermos pequenos cristos, Senhor, andando nesta terra, proclamando o Evangelho de salvação. Fortaleça esta igreja, eu te peço, do mais novo ao mais idoso. Fortaleça cada irmão aqui, Pai. Fortaleça cada família. Fortaleça cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada senhor, cada senhora. Fortaleça esta igreja e levanta esta igreja, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja, com todas as igrejas do Senhor Jesus espalhadas sobre a face da terra, estejam sobre aqueles que nos veem e nos ouvem, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Nós ainda estamos conversando e em breve nós traremos algumas informações, alguns detalhes sobre o nosso regresso ou não, nesse momento, aos nossos cultos presenciais. Lembre-se que nós estamos pensando, sim, em cada um de vocês. Nós não queremos tomar nenhuma atitude precipitada, porque nós sabemos que a igreja não se resume a este templo. A igreja sou eu e é você, somos nós, louvando e cultuando ao Senhor onde nós estivermos. Então fique calmo, fique tranquilo, não tenha ansiedade. É momento de cuidado, é momento de zelar pelas vidas. E nós temos essa responsabilidade de zelar pela vida de cada um de vocês. E Deus abençoe. Quero dizer também, irmãos, que não há mais nenhuma cesta aqui na igreja. Graças a Deus, todas foram doadas, pessoas foram abençoadas. Hoje nós entregamos 2 cestas, as últimas 2 cestas. Então eu quero rogar a você, se você sentir no coração o desejo de contribuir, para que nós possamos então no mês de agosto ainda continuar abençoando pessoas que necessitam de alimento. Eu rogo a você e peço a você, se você puder e quiser, o Espírito Santo então toque no seu coração, que você seja generoso, generosa,
porque é a função da igreja, não somente pregar o Evangelho, mas estender a mão ao necessitado. E eu já te agradeço porque nesses 4 meses que nós estamos sem culto presencial, você tem sido fiel com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua contribuição. Eu quero agradecer do fundo do coração, pedir que o Senhor permaneça na sua vida, que você permaneça fiel a esta igreja e fiel ao Senhor. Então, se você puder e quiser, contribua para que a gente possa então abençoar pessoas mais uma vez. Como eu já disse, você pode trazer a oferta no horário comercial aqui na igreja, você pode fazer a transferência bancária, né? Vai aparecer aí a conta da igreja no final do culto. Você pode fazer a transferência bancária. Se você fizer alguma transferência exclusivamente para a sexta, você mande o comprovante para nós. Olha, pastor, todo ano para a sexta, tal valor, para que a gente então possa saber que aquela oferta que entrou na conta da igreja é especificamente para as cestas básicas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana de alegria, uma semana na presença dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém.